Olá, buscadores. Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. Hoje nós iremos conversar um pouco com o Césio Santiago. Tudo bem, Césio? Seja bem-vindo. Tudo bem, Charles. Prazer novamente estar com você, compartilhando, né, um pouco dessa sabedoria divina que nós estamos constantemente aprendendo, né? Então, satisfação novamente estar com você. Gratidão. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Eu já participei de uma live com o Césio, né? Então, somos colegas aí de estudo desses temas, da teosofia, da espiritualidade. O Césio é membro da Sociedade Teosófica, participa da loja Unidade de Fortaleza, no Ceará. Ele é físico, mestre e doutorando em educação pela UFC, pesquisador acadêmico com foco no diálogo epistemológico entre ciência e espiritualidade. Coordena o perfil do Instagram da loja Teosófica Unidade, @loja Teosófica Unidade, e o departamento de estudos teosóficos virtuais da loja, realiza lives aí pelo Instagram, coordena vários estudos. É uma pessoa muito ativa no movimento teosófico e estuda muito esses assuntos, faz links com estudos acadêmicos. É uma pessoa aí com muita propriedade para falar do assunto, tema do livro escolhido para esse diálogo de hoje, que é a vivência da espiritualidade, uma proposta prática ao alcance de todos, de autoria da Shirley Nixon, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Césio, esse livro ele é um livro pequeno, em matéria de quantidade de páginas, né? É uma leitura breve, porém profunda, e ele traz essa proposta, né? Então, da vivência da espiritualidade, o que para muitos, e eu digo por experiência própria, para mim, muitas vezes, é um tema que não é tão simples, né? Muitas vezes a gente não sabe, a gente estuda todos esses assuntos, lê sobre muitas coisas, e como se vive isso, né? Como que se coloca em prática? Parece fácil, mas talvez não seja tão simples. Como que a autora apresenta essa proposta prática, dessa vivência da espiritualidade? O que ela define como espiritualidade? Você pode contextualizar para quem está nos assistindo? Sim. Mais uma vez, satisfação, né? Estar nesse programa que eu também assisto, né? Admiro muito o trabalho que é feito pela Sociedade Teosófica, TV Supremo, né? Que é uma TV diferenciada, né? Que traz aí realmente uma proposta séria, consistente, ampla, né? De teosofia, de sabedoria divina, nas diversas áreas do conhecimento. E para mim é satisfação falar desse livro, como você bem colocou. É um livrinho pequenininho, né? Fininho, né? Editado pela editora Teosófica. Mas é pequenininho, mas ao mesmo tempo é grandioso, né? Eu considero ele uma obra grandiosa, né? Dessa grande teósofa americana, a Shirley Nixon, né? Que foi uma teósofa, já partiu para o âmbito transcendente, mas ela deixou um legado muito especial com relação às suas obras. Ela fazia parte da Sociedade Teosófica da Americana, né? A TSA, mas ela realmente foi uma grande teósofa. E nesse livro, ela consegue perceber que nós, estudantes de esoterismo, de ocultismo, né, nós, estudantes de filosofia esotérica, de teosofia, geralmente temos uma inclinação muito grande para ficar nas chamadas elucubrações intelectuais, né? E ela traz aí uma visão muito consistente no sentido de colocar que muitos de nós, quando ficamos nessa abordagem do transcendente, diante de uma visão profundamente intelectual, profundamente mental, acabamos caminhando para caminhos de equívoco, né? E ela traz aí toda uma proposta prática de alinhar conhecimento teórico com prática, né? E isso faz parte da teosofia. A teosofia é assim, a teosofia
é a união, né, do conhecimento teórico com a prática. Né? É aquilo que, de alguma forma, um educador brasileiro chamado Paulo Freire denominou como praxe, né? A praxe. Não sei se o Paulo Freire leu Teosofia, estudou Teosofia, né? Mas com certeza ele foi muito feliz quando ele disse que existe uma conexão, deve existir uma conexão entre teoria e prática. A teoria, quando fica só na teoria, vira uma teorética, muitas vezes especulativa. E quando a gente entra apenas na prática, sem uma teoria consistente, a gente entra num caminho profundamente ativista e um ativismo, às vezes, alienado. Né? Então, nós, teólogos, devemos conjugar a teoria com a prática. Essa prática espiritual, de acordo com a Shirley coloca no livro, nesse livrinho, é a nossa vivência do dia a dia. Né? Essa é a prática espiritual que ela propõe dentro da obra. Logicamente, que ela divide essa prática espiritual do dia a dia em 4 momentos, né? Vamos colocar assim, momentos. O primeiro momento é o estudo, né? É o estudo. O segundo momento seria a meditação em torno do estudo, né? O terceiro momento seria o autoaperfeiçoamento. E o quarto momento, o serviço, né? Então, nós podemos falar, né, agora detalhadamente cada aspecto disso. Mas o que eu colocaria, Charles, que a prática espiritual que a Shirley Nilsson coloca é exatamente a vida prática. É você pegar o conhecimento espiritual, né, que você se volta e tentar, acima de tudo, vivenciar esse conhecimento. Eu coloco uma coisa também interessante, né, que vem aí da filosofia grega, de um filósofo chamado Aristóteles. Aristóteles ele dizia que para que o ser humano fosse feliz na sociedade, ele deve viver as virtudes. Né? E o Aristóteles, com muita sabedoria, dividiu dois tipos de virtude. As virtudes intelectuais, que te levam à sabedoria, e as virtudes morais. Né? As virtudes morais, que são as virtudes que têm que ser vivenciadas. As virtudes intelectuais, elas podem ser aprendidas. Né? E nós vamos ver que os grandes teósofos, né, que legaram todo esse conhecimento, né, para a humanidade através da influência dos grandes Mahatmas, dos grandes mestres de sabedoria, todos eles tiveram virtudes intelectuais, discernimento, né, a abertura intelectual, né, mas existem também as virtudes morais. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a vivência prática do dia a dia, né, ela deve também ser estabelecida através exatamente dessa vivência das virtudes, tanto as virtudes intelectuais como as virtudes morais que Aristóteles coloca. Então, esse livro é uma obra maravilhosa. A Shirley Nilsson atribui a ele que ele é, na verdade, um guia global prático, tá certo? É um guia global porque integra o estudo, a meditação, o autoaperfeiçoamento e o serviço, mas é um guia global prático porque esses 4 elementos eles têm que ser praticados na vida espiritual durante o nosso dia a dia. Né? Então, isso eu acho fantástico. Pois é, bem interessante. Os indianos, inclusive, eles têm um termo para esse estudo simplesmente teórico, né? Eles chamam de filosofia especulativa. E muitas vezes no estudo espiritual, estudo teosófico, ou mesmo de outras fontes literárias, a gente fica nisso, né? A gente fica naquele exercício intelectual, que, claro, é útil, qualquer exercício, né, em qualquer sentido, ele é útil, ele desenvolve sua inteligência, ele amplia sua percepção, amplia seu discernimento, seu entendimento das coisas, mas ele por si só, ele sozinho, ele fica meio limitado. Então falta essa... Quando a gente sai para o mundo, né? E aí? E agora? Né? E agora? Como que eu posso fazer? Sobre essa parte teórica, Césio, que seria a primeira parte, ela dá uma orientação assim de como estudar, do que estudar, porque afinal o que ela define como espiritualidade? Porque isso é um termo muito abrangente, as pessoas têm diferentes entendimentos sobre o significado. Se a gente olhar a obra, nós vamos perceber que ela nos coloca, né, com base na própria filosofia esotérica, como seres espirituais vivendo a própria experiência física, né, como o Teilhard de Chardin falava. Somos seres espirituais vivendo uma experiência física que, de certa forma, também é espiritual. Né? Então, a nossa presença no planeta Terra
é uma experiência espiritual. E ela coloca, de uma forma muito interessante, dentro da obra, que nós temos que buscar sempre estar mais conscientes, né? Conscientes de todos os processos que nós nos deparamos dentro dentro da própria realidade, seja a realidade externa, que é a realidade do mundo, né? A realidade também que envolve as nossas relações, ou seja, propriamente a nossa realidade interna. E esse livro ele é muito interessante, Charles, porque ela pega cada aspecto desse, o estudo, ela orienta como estudar, né? Ela pega o aspecto meditação, ela explica, né, digamos, qual é o propósito da meditação, não se fecha em uma única técnica de meditação, mas ela coloca a importância da meditação como a importância do estudo, né? Por exemplo, a importância do estudo, o estudo nos permite ampliar a nossa compreensão, né? Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Estamos conversando hoje com o Césio Santiago sobre o livro A Vivência da Espiritualidade, uma proposta prática ao alcance de todos, de autoria da Shirley Nixon, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Hoje conversando com o Césio Santiago sobre o livro A Vivência da Espiritualidade, uma proposta prática ao alcance de todos, de autoria da Shirley Nicholson, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Césio, no primeiro bloco você falou então de 4 passos. Você falou do estudo e posteriormente nós teríamos a meditação, a autotransformação e, por último, o serviço. Como funcionaria essa meditação? Como que ela estaria relacionada ao passo anterior do estudo e como que ela vai se relacionar aos passos posteriores da autotransformação? Fala um pouquinho para nós como que a autora traz essas questões. Bacana. Então, assim, ela traz inicialmente a importância do estudo, né? E aí ela traz um aspecto que eu considero muito importante como uma pessoa da área de educação, né? Que ela traz uma proposta de vanguarda, né? A Shirley Nixon, né? Ela faleceu em 2013, né? Mas foi uma grande teósofa americana e ela tinha uma abordagem de fazer diálogos entre o conhecimento moderno, a sabedoria moderna com a sabedoria perene, né? Ela sempre conseguiu, nas suas obras, fazer essa integração. Então, ela, no primeiro nível, quando ela fala do estudo, ela traz uma proposta de como se estudar, né? Ou seja, através de uma visão metódica, né? Que isso casa com a área do conhecimento atual, da ciência moderna, né? Que é a chamada metacognição, né? Ou seja, o estudo sobre o estudo, né? Então, existem formas de se estudar. E ela conseguiu perceber isso de forma muito acessível. E ela colocava, se você consegue estudar corretamente, ou seja, se você consegue ter um alto desempenho no seu estudo, isso é apresentado na sua própria vida, através do seu comportamento, através dos seus hábitos, através da forma como você lida com os seus sentimentos, uma forma como você lida com os seus pensamentos. E aí entra a meditação, né? A meditação é um grande instrumento para que você possa se autotrabalhar, autodominar, por exemplo, os turbilhões mentais, né? Como trata o livro Sutras de Patanjali, né? Esses turbilhões mentais que fazem com que nós não tenhamos a capacidade de perceber a realidade de uma forma mais ampliada, né? Ou seja, nós projetamos uma falsa realidade e achamos que essa falsa realidade é a realidade fundamental, porque a mente, como nos fala também, né? Blavatsky, na Voz do Silêncio, ela é a assassina do real, que é um sutra tibetano, né? A mente é assassina do real. Então, através da meditação, nós começamos a aprender a lidar com a nossa mente. E também aprendemos a lidar com aquilo que é chamado de identificação da mente. A personalidade, de alguma forma, é um falso personagem, né? Que de alguma forma é uma falsa identificação da mente. E aí, gradativamente, através do exercício do trabalho da meditação, apesar que no livro ela não traz apenas uma proposta de meditação, ela diz que nós temos que meditar, né?
para uma saúde mais ampliada, uma saúde no sentido mais profundo e espiritual. Nós temos que meditar para ter a capacidade de, além de educar nossa mente, né, além de lidar com esses turbilhões mentais que fazem com que a gente perceba a realidade de uma forma distorcida, mas nós temos que meditar para escutar a vida una, né, que está estabelecida dentro de cada um de nós. Então, por isso que se diz, quando você faz uma oração, você está falando com Deus. Quando você está meditando, você está escutando Deus, né? Você passa a escutar Deus. Então, ela traz uma proposta, ela traz, inclusive, um chamado programa de meditação, ou seja, ela fala para você desenvolver um programa de meditação diária, assim como você tem um programa de estudo, né? O estudo consistente, à luz, inclusive, da metacognição, que traz a ideia do gerenciamento de tempo, o gerenciamento de foco de atenção. Ela traz também no estudo uma coisa muito interessante que eu achei, que é níveis de leitura, né? Então, existem níveis de leitura. O teósofo não pode ler uma obra, não deve ler uma obra de uma forma superficial, apenas tendo um sentido informativo, né? Lendo rápido, né? Inclusive, tem um escritor americano que trabalha muito isso, que é o Dr. Mortner Adler, né? Que ele fala do leitor inteligente, como ser um leitor inteligente. E ela fala a mesma coisa que o Mortner Adler, né? É incrível, né? E ela coloca lá que o teósofo tem que ler de uma forma mais lenta, mais reflexiva, até chegar num nível de leitura mais profundo, que é uma leitura espiritual, onde o leitor deve se identificar com a mente daquele que escreveu a obra, né? Para deixar fluir os insights, que é algo que vem de Budi, né? Algo que vem do corpo búdico, né? Então, a meditação ela tem que estar alinhada com uma forma correta de estudo, mas a meditação ela deve acontecer no horário correto, no horário ideal, no local ideal, numa postura ideal, né? E você terá mais êxito na meditação quando você começar também a trabalhar, uma vez que você estudou bem, os seus veículos, né? Os seus veículos, o corpo físico, o corpo astral, começar a cuidar melhor do corpo físico, do corpo astral, os desejos, as emoções, e também trabalhar o corpo mental através dos pensamentos. Então, assim, a meditação é uma chave grandiosa para que você possa se conectar conscientemente à vida que vibra dentro de você, vibra dentro de todo o universo. Eu poderia colocar isso. É bacana como esses assuntos, né, eles nos fazem refletir e nos fazem também revisitar, né? Quando você falava, eu fiquei aqui, será que eu estou fazendo certo? Como será que eu estou conduzindo, né? Então, é sempre uma busca, que agora nós entraríamos no próximo tópico, né, o autoaperfeiçoamento. Então, a gente está sempre nessa busca, né? Todo dia que a gente acorda, como dizem, né, as tradições do Oriente, especialmente o budismo, né, quando fala da inconstância, né, da vida, cada dia que você acorda, você é uma nova pessoa. E você está nesse mundo tentando compreender a realidade, como lidar com isso, né? Fala um pouquinho para nós do autoaperfeiçoamento, como que todos esses processos, estudo, meditação, como isso pode nos modificar, e não só nos modificar, mas nos modificar para melhor, em busca aí, ao menos, quem não é muito adepto, né, de teorias espirituais, ao menos de uma vida mais leve, mais feliz, com maior vitalidade, mais saúde. Bacana, Charles. Como eu falei, esse livro ele objetiva ser um programa global. Então, ele busca integrar realmente o estudo, a meditação, o autoaperfeiçoamento e o serviço. Então, ele coloca esses 4 elementos como fatores conjuntos, né? Então, quando você só estuda e não medita, e não se autoaperfeiçoa, e não serve, você não está, digamos assim, se desenvolvendo de uma forma consistente, né? Então, a proposta do livro é que você, dentro da ideia que ela traz, é desenvolver esses fatores de forma conjunta, tá certo? Então, eu estudo a realidade externa, eu estudo a realidade interna, eu estudo, digamos, as minhas influências relacionais, eu estudo as minhas relações. Então, isso, uma vez meditado, né, porque você deve também meditar, né, sobre essas questões, logicamente você vai gradativamente desenvolver o poder da vontade para sair de um ponto e para outro ponto. Ou seja, você vai gradativamente desenvolver o poder da vontade para se autotransformar, né? Ou seja, você vai perceber muitas vezes que as coisas do mundo não correm muito bem ao seu redor, porque dentro de você, né, as coisas não estão funcionando de forma
harmônica, ou seja, o mundo é um espelho, né? O mundo espelha, né, aquilo que está dentro de nós. E o autoaperfeiçoamento, né, usando o estudo, usando a meditação, visa exatamente te levar a ter uma consciência mais plena sobre si mesmo, né, sobre o mundo, o seu papel diante do mundo e sobre as suas relações, né? Então, o autoaperfeiçoamento, ele deve considerar, né, a sua relação com você mesmo, a sua relação com o mundo e a sua relação com as pessoas. E aí ela traz na proposta do livro que existem 2 grandes passos, né, para que você comece a se autoaperfeiçoar. Primeiro, acordando para a sua personalidade, ou seja, percebendo, por exemplo, quais são, digamos, os desejos que te regem, né? Quais são os comportamentos e os hábitos que te regem, né? Esses hábitos, esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções estão alinhados realmente com a causa, com a senda espiritual, né? Estão alinhados realmente com um propósito verdadeiramente espiritual. Ou seja, eu sou uma pessoa que pensa algo negativo, né? Só penso coisas negativas, só me comporto de uma forma nociva perante o próximo, com certeza isso está desalinhado com as leis universais, né? Então, você gera o que os orientais chamam de um tipo de karma, né? Para a sua vida atual e talvez até para outras existências. Então, ela coloca, o autoaperfeiçoamento deve começar através de um olhar sincero e maduro com relação aos elementos que integram a sua personalidade, que integram exatamente essa falsa máscara, né? Personalidade vem de persona, que os gregos consideravam como sendo as máscaras, que a gente utiliza, muitas vezes a gente usa uma persona para se defender do mundo, né? Mas é importante perceber qual é o que rege a minha personalidade. E a partir dessa percepção, dessa autoobservação sobre a minha personalidade diante a mim mesmo, né? Diante o mundo, diante os outros, eu vou começar a trabalhar, digamos, no sentido de tirar força desses elementos nocivos e começar a estabelecer em mim elementos virtuosos, né? Os elementos que fazem parte realmente da minha instância mais divina. Então, ela primeiro trabalha, que ela fala a conscientização diante a nossa personalidade. E depois ela vai falar que é importante a gente desenvolver uma consciência que nós somos seres espirituais e que nós mesmos somos almas também, né? Nós temos um eu superior, ou seja, nós temos uma série de veículos espirituais presentes em nós mesmos que devem ser utilizados como instrumentos do divino, né? E foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Césio Santiago sobre a obra A Vivência da Espiritualidade, uma proposta prática ao alcance de todos, de autoria da Shirley Nixon, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos.